bom dia para você. Hoje vamos falar sobre as escolas bilíngues. Aquelas que adotam 2 idiomas, o materno, que no caso do Brasil é o português, e uma língua adicional, que na maioria dos casos aqui no Brasil é a língua inglesa. Nas escolas mais atentas às exigências do mercado e do avanço da tecnologia, o ensino de outros idiomas, como o inglês, prepara os estudantes para conquistar espaços e profissões com melhores cargos, melhores salários. Aqui em Pernambuco, a aba Global Education tem a missão de preparar crianças, jovens e adultos para compreender, respeitar e colaborar com a construção de um mundo melhor. Do curso de inglês, que começou lá em 1988 no bairro dos Aflitos, no Recife, ela se tornou uma grande forma de educar, um sistema educacional especial. Quem vai nos contar os detalhes é o diretor-geral da aba, Daniel Santos. Bom dia, diretor. Obrigada por estar com a gente. Imagina, Miriam, é um prazer. Obrigado pelo convite. A gente vai conversar um pouco sobre educação, esse tema que nos traz tanto fascínio, não é verdade? Bom, inicialmente, vamos fazer a diferença entre um curso de inglês e uma escola bilíngue? O curso de inglês, ele promove o ensino da língua inglesa, né, propriamente dita, na nossa escola de inglês. A gente trabalha com turmas a partir de 4 anos de idade e não temos limite, né, na faixa etária. Temos turmas seniors, temos turmas para empresas, temos turmas online, né? Essa pandemia trouxe alguns modelos diferentes que a gente pode trabalhar no ensino da língua inglesa. E na escola é um segmento completamente diferente. A gente trabalha na escola regular, na escola básica, do ensino infantil até o 9º ano do ensino fundamental, onde os alunos têm uma imersão na língua inglesa, ali na sua rotina, no currículo da escola, trabalhando o idioma inglês, além da língua materna, o português. Na escola bilíngue, os conteúdos, por exemplo, de ciências, português, matemática, geografia, eles são mesclados com inglês e português ou vocês vão somente no inglês? Na educação infantil, a gente trabalha a imersão, tá? Na língua inglesa. No processo de alfabetização, a gente vai combinando as 2 línguas e essa habilidade da leitura ela é transportada para os 2 idiomas. E a partir daí a gente vai trabalhando disciplinas, né? Tanto no português como no inglês, mas com a imersão no inglês. Esse é o nosso foco. Como é que começou essa história da aba aqui em Pernambuco? Essa é uma história muito bonita, né? Em 1987, o consulado americano em Recife, né, os Estados Unidos, começaram a promover essa ideia de abrir centros binacionais em Recife e em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, para difundir a cultura americana, para intercâmbios culturais e para dar a oportunidade para outros países aprenderem, né, a população de outros países aprenderem o idioma inglês. Foi quando, em 87, um grupo formado por 3 professores aqui de Recife, né, professor Francisco Gomes de Matos, professora Edileuza Dourado, professor Miguel Otávio, além do advogado Ivon Pires e do engenheiro Udo Mendes. Esse grupo abraçou esse desafio, que eram profissionais que tiveram a oportunidade de estudar nos Estados Unidos em programas de bolsa, né, de intercâmbio. E aí fundou essa associação, né, Brasil-América, uma entidade sem fins de lucro, em 1987. Começou com a escola de inglês no bairro dos Aflitos em 88 e hoje a gente se tornou esse grande centro de educação conhecido aqui em Recife. Bom, e vocês são franqueados à maior rede de escolas bilíngues do mundo? Isso, somos franqueados da rede Maple Bear, uma rede canadense. É uma metodologia mundialmente conhecida, né? Reconhecida como uma das principais metodologias mesmo de ensino, né, no mundo, super premiado. E hoje a gente está fazendo parte da rede Maple Bear no Brasil. São mais de 550 escolas espalhadas pelo mundo, são 45 mil alunos, 170 escolas no Brasil. E aqui em Recife nós temos a aba Maple Bear, né, que funciona desde 2006. Começamos com o ensino infantil, tá, em 2006, e fomos amadurecendo, evoluindo pouco a pouco, e hoje estamos funcionando até o 9º ano do ensino fundamental, com planos
para que no curto prazo a gente tenha também o ensino médio. Bom, e dentro dessa metodologia, como é o programa de ensino mesmo, na prática para as crianças dentro dessa rede? É um ensino completamente diferente do padrão que a gente está acostumado na escola regular brasileira. A gente tem um sistema de imersão completo, né, a partir de 1 ano e meio, como eu falei, e a gente trabalha com habilidades diferentes. A aba Maple Bear, a gente é certificado, né, por alguns credenciadores internacionais, onde os nossos professores eles são treinados sistematicamente, algumas vezes por ano. A gente recebe visita de treinadores canadenses, internacionais, e a gente trabalha com algumas habilidades diferentes, além do português, da matemática, né, da parte sensorial que a gente trabalha em sala de aula, como em qualquer outra escola. A gente trabalha questões diferentes, como habilidades com criatividade, né, senso crítico, pensamento crítico. Os alunos têm a oportunidade de discutir algumas ideias. Usamos a metodologia transdisciplinar, onde a gente trabalha com várias áreas simultaneamente, né, de artes, matemática, estudos sociais, comportamento, e a gente combina esses temas e trabalha com as crianças onde eles são protagonistas do seu próprio aprendizado. Bom, e como é que fica a ligação direta com o consulado dos Estados Unidos, com a embaixada? Essa relação ela é muito forte, né, especialmente no curso de inglês. A gente tem algumas parcerias, né, historicamente conhecidas aqui em Recife. Recentemente a gente fez um trabalho de qualificação dos professores da rede pública aqui de Pernambuco, com essa parceria, né, um trabalho idealizado pela Embaixada dos Estados Unidos, onde a gente fez um trabalho de capacitação dos professores de inglês da rede pública, né? E outros exemplos, como, por exemplo, a gente reuniu agora em 2022 13 empreendedores, jovens empreendedores do Brasil, com ações sociais, com ideias sobre meio ambiente, de preservação. E vocês, assim, têm um programa ou estão preparando um programa de bolsas para alunos da rede pública, por exemplo? Como é que eles poderiam participar desse leque especial de educação de inglês? É um projeto muito bonito que a gente está desenvolvendo a partir desse segundo semestre de 22, que a gente quer alcançar alunos de baixa renda, né, da rede pública, a partir do 6º ano do ensino fundamental. E a gente está destinando 5% da nossa capacidade de estudantes do curso de inglês para beneficiar esses alunos de baixa renda que podem procurar o nosso escritório ali nos Aflitos, na Rosa e Silva, para aplicar. Então, mas são os alunos que vão procurar vocês ou as escolas, algum representante deles? Pode ser a escola ou pode ser a iniciativa do próprio aluno. A gente vai estar trabalhando com referências da escola ou do professor, indicação. Não precisa ter o nível básico de inglês construído, né? A gente vai estar recebendo alunos sem nenhum tipo de contato com a língua inglesa, exatamente para promover essa oportunidade para alunos de baixa renda também. Bom, então vamos falar na prática mesmo. O aluno está interessado em participar desse programa de excelência da ABA, esse programa de capacitação. Então, ele leva algum currículo, ele leva algum tipo de documento, ele vai até a secretaria da ABA e diz, olha, eu estou aqui, eu quero participar, é assim que funciona? Primeiro ele vai ao nosso escritório, na secretaria da aba. Ele lá vai encontrar um formulário de aplicação. Ele vai escrever um pouco da história dele, falar do interesse dele em aprender a língua inglesa. E ali a gente vai cumprir algum processo, né? um protocolo. A gente vai buscar referências dele na escola onde ele estuda, buscar carta de recomendação de professores, pedir alguns comprovantes, né, de que o aluno realmente cumpre ali uma exigência, né, que ele está na faixa de baixa renda, e aí a gente vai fazer uma seleção. A gente tem um comitê interno que tem professores, tem a direção, tem membro do conselho, que aí a gente pode estar ali avaliando e vendo se o aluno cumpre ali os requisitos para ter acesso à bolsa. E vai ser tudo de graça, inclusive material didático? Tudo.
absolutamente tudo. Material didático, o aluno também pode cumprir alguma carga horária online. Então, a gente tem essa flexibilidade para poder trabalhar com o aluno também. Puxa, que bacana, né? Esse ano você falou que já participaram de vários projetos, né? Vocês, o senhor, o seu comitê, a sua escola. No caso do programa de jovens embaixadores que o senhor falou agora há pouco, como é que funcionou essa relação? O programa de Jovens Embaixadores é um programa anual da Embaixada Americana em Brasília, onde eles selecionam 50 jovens no país, né, no Brasil, entre 15 e 18 anos, alunos da rede pública, e 2 pernambucanas foram selecionadas para esse programa. Eles passam 3 semanas lá nos Estados Unidos discutindo ações positivas, né? Uma agenda muito positiva, falando sobre tecnologia, inclusão, diversidade. E a gente teve o prazer de fazer a preparação dessas 2 jovens, né? A gente fez uma preparação, a carta de aplicação, todo o processo que aconteceu antes delas irem para os Estados Unidos, e também ajudamos no financiamento com passagem aérea, com algumas questões que elas precisavam organizar antes de ir para os Estados Unidos. Nossa, que bacana. E quanto ao treinamento dos professores? Treinamento de professores, ele funcionou para a gente garantir um padrão de excelência também na rede pública, né? Professores de inglês da rede pública. Então, a nossa equipe, o nosso staff, os professores de inglês tiveram a oportunidade de formar, de preparar, de desenvolver habilidades dos nossos professores da rede pública. E aí a gente abriu todo o nosso sistema, a metodologia, a forma que a gente trabalha, trabalhamos treinamento, abordagem, material, e tudo isso como é que a gente pode trabalhar em linha, também levando um padrão de excelência da língua inglesa também na rede pública, com tecnologia, com material, e ajudando os professores também da rede nesse sentido. Diretor, para que uma pessoa se torne fluente em inglês, ela precisa desenvolver, ela precisa apresentar que tipo de competências, de habilidades, de capacidade? Cada pessoa tem uma estrada, uma jornada diferente, né? Algumas pessoas têm mais facilidade com idiomas, outros têm mais facilidade com outras habilidades, por exemplo. Mas o inglês, a gente acredita que a imersão é que faz a diferença. A leitura, o prazer pelo estudo, a gente oferece aulas em laboratório. O inglês é só uma desculpa para que o nosso aluno aprenda outras coisas. A gente trabalha habilidades do século XXI, por exemplo, estamos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí a gente trabalha com alguns mecanismos, com tecnologia, com trabalhos, com apresentação. E o nosso aluno, ele descobre prazer em aprender o idioma, trabalhando temas atuais, desenvolvendo uma mentalidade global. Então, para ser fluente, ele precisa já pensar em inglês. Ele precisa não se esforçar tanto quando ele quer elaborar, por exemplo, uma sentença. A gente fala isso por quê? Porque o mercado de trabalho está muito exigente, né? A gente sabe que a importância do ensino bilíngue é gigante dentro de tudo que a gente está vivendo atualmente. E, por exemplo, na hora que um candidato a um trabalho vai apresentar um currículo e tem lá fluência em inglês, aí ele bota básico, né? Existe esse meio termo, básico, médio, intermediário, ou você fala ou não fala? Existe, esse tipo de classificação, ela acontece, né? A gente mede esse nível do conhecimento da língua inglesa do nosso aluno, até para saber onde vai encaixar esse aluno, em que turma, em que nível ele vai conseguir dar uma resposta, né, para a gente poder ajudá-lo. Agora, é importante sim no mercado de trabalho, é uma coisa que é cada vez mais exigida. A nossa recomendação é que o aluno, ou a pessoa, ou o profissional que esteja ali em contato com a língua inglesa, ele busque cada vez mais esse contato, crie oportunidades, busque por leitura, informação, conteúdo da língua inglesa, e sempre que tiver oportunidade de conversar em inglês, não tenha vergonha, porque quando a gente recebe um gringo aqui, um americano, né, ou uma pessoa de outro país
que dá um bom dia, um obrigado para a gente normalmente fica, legal, que coisa boa. Então não precisa ter vergonha. É falar, é destravar, é usar as oportunidades que a gente tem para praticar. E não somente na questão profissional. O inglês ele abre portas, né, para a gente, dá autonomia de viajar, de assistir filmes, de conteúdo, de visita cultural. Então, é uma porta que se abre para o mundo inteiro. Bom, tem as várias fases, né, do aprendizado. Agora, a importância desse ensino bilíngue logo na infância é, assim, determinante, né? É fundamental. É fundamental. É uma oportunidade incrível que a criança tem lá na aba Global Education de iniciar o contato com a língua inglesa a partir de 1 ano e meio de idade. Então, é uma imersão, uma coisa super natural, um ambiente acolhedor, seguro, aconchegante, onde a gente tem uma metodologia internacional, com uma dinâmica muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver numa escola regular. Porque começando lá na infância você já se familiariza, né? Danada é quando o trabalhador vai fazer uma entrevista de emprego e diz que tem o inglês básico, ou pior, que domina sem dominar. E aí na hora do vamos ver, falta a prática. Né? As pessoas que passaram a vida sem esse contato com a língua inglesa ou então com outro idioma, elas têm mais dificuldade de, depois de uma certa idade, absorver esses conteúdos? Vocês têm um programa especial para quem já está fora dessa linha, né, desse pensamento em inglês há muito tempo? Tem alguma forma especial de ajudar essas pessoas que nunca tiveram contato com a língua inglesa, por exemplo? Naturalmente, para a criança é muito mais fácil, né? A mentalidade dela, a mente dela está um pouquinho mais vazia e a gente vai começar a trabalhar fundamentos. Fica uma coisa muito mais natural, né, a partir da primeira infância ali. Mas para a terceira idade, a gente tem turmas de terceira idade lá funcionando na aba e a gente tem uma dinâmica para atender esse público também. Não precisa de grandes coisas, né? O método ele vai acontecer de uma forma orgânica, natural. E a aba sabe fazer isso. A gente consegue tirar o aluno, independente da idade, do nível 0 de inglês, alguém que nunca teve contato com o idioma, e formar essa pessoa. Claro que é uma trajetória, uma jornada, requer esforço, não é fácil. Mas a gente sabe os caminhos, isso é possível, né? E a gente quer dar as mãos para essas pessoas que desejam aprender o inglês também. Tem muita gente esforçada, tem muita gente autodidata e estão aí, né, gente, os jogos eletrônicos, a linguagem da internet, que tudo isso pede que a pessoa, desde cedo, mergulhe aí no inglês, em outros idiomas, em culturas de outros países. E exemplos disso o senhor está dando aqui, né, falando sobre a aba e sobre o que esse sistema oferece. Aqui no Recife, por exemplo, existe uma fila para entrar na aba? Existe uma oportunidade assim diferenciada? Como é que funciona para entrar na aba? É muito interessante a tua pergunta. A gente tem sim uma fila de espera. Existe hoje uma demanda, uma procura muito grande pelo ensino bilíngue. Algumas escolas no passado aqui no Brasil ofereciam algumas disciplinas em inglês, né, como artes em inglês, música em inglês. Isso não é um ensino bilíngue. Um ensino bilíngue ele trabalha com imersão. E hoje a gente tem um público que está buscando muito por esse tipo de ensino, por esse modelo. E a aba, ela foi pioneira, tá, nesse processo todo aqui. Em 2006 a gente começou com esse sistema. Como eu te falei, na educação infantil, a gente foi estruturando toda a escola. Hoje a gente está funcionando até o 9º ano e existe uma demanda muito grande, né? A gente tem algumas turmas que não tem vaga. E em setembro a gente lança o nosso processo de matrícula e normalmente é um corre-corre ali na secretaria de pessoas que estão buscando essa oportunidade de estudar inglês, de estudar numa escola bilíngue, onde vão ter a oportunidade de aprender o inglês por imersão. Diretor, a gente vai fazer uma pequena pausa. Depois do intervalo, você vai saber como se tornar uma pessoa fluente em inglês. Como entram e saem os alunos da ABA, Associação Brasil-América, no Recife. E outras unidades, será que vão ser abertas? Confira já já.
Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje estamos falando sobre as escolas bilíngue, que adotam 2 idiomas na educação dos estudantes. O inglês, como diferencial na hora de arrumar emprego ou se comunicar com o mundo, por exemplo. O nosso convidado é o diretor-geral da ABA, Daniel Santos. Daniel, qual é a rotina do aluno que entra na ABA? Primeiro a gente vai ter que separar, né? Na aba escola, a aba Maple Bear, a rotina, ela, como eu já tenho falado, é de imersão no inglês. A gente trabalha com a metodologia transdisciplinar, onde a gente opera com muitas áreas da educação, e os alunos eles também vão desenvolvendo outras habilidades. Eles né? têm provas, eles têm testes, eles são colocados assim numa dinâmica de grupo. Como é que funciona essa metodologia? Além de provas e testes, tem muitas outras coisas, né? Apresentação para pais, para professores. O aluno ele passa Tudo em inglês. Tudo em inglês. O aluno ele passa a ser o protagonista do seu próprio aprendizado, e o professor ele se torna ali um facilitador, né? Um mediador entre o aluno e o conhecimento. Na sala de aula a gente trabalha de diferentes formas. Não é aquele modelo tradicional de filinha olhando para o quadro branco ou quadro negro. É o professor trabalhando de formas diferentes, com layouts diferentes, trabalhando em grupos pequenos, em grandes grupos, onde os alunos desenvolvem habilidades de crítica, de ouvir, de comunicação, de como eles podem trabalhar ideias que estão sendo conversadas sobre educação, sobre tecnologia, sobre mídias digitais no mundo inteiro. E isso forma no aluno um ser com habilidades em outras texturas da educação. A gente pode pensar num aluno de 10, 11 anos conversando de uma forma muito articulada, né, entre eles ali sobre globalização, sobre uso de tecnologia, reconhecendo personalidades, né, do mundo inteiro, não somente reconhecendo ali num tablet ou num computador, mas fazendo o seu próprio desenho, imprimindo esse rosto numa impressora 3D, num laboratório maker que a gente tem. Então, as possibilidades são infinitas para esses alunos. Ele sai preparado para o mundo, para percorrer o mundo e falando inglês, por exemplo. Claro, claro. A gente ensina o nosso aluno, estimula o nosso aluno para que ele seja um pensador global, agindo localmente, fazendo a diferença, seja aqui em Recife ou em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. Bom, há pouco o senhor falou aí sobre a fila de espera para entrar na aba. Essa matrícula é muito difícil? Não é difícil. O processo da matrícula, ele acontece de uma forma muito simples, né? Uma forma tradicional. A grande questão é encontrar a vaga para determinadas turmas. Em algumas delas a gente tem ali uma fila de espera. Mas eu encorajo você que deseja ter o ensino bilíngue de qualidade, um padrão de excelência já reconhecido, a tentar, a não desistir, a nos procurar lá na Avenida Rosa e Silva. Aqui no bairro dos Aflitos, no Recife, não é? Isso. E existem muitos programas com os quais vocês trabalham, inclusive com o intercâmbio. Como é que funciona isso? Na aba a gente tem um núcleo, tá? O Education USA, a gente chama de Globo Educar, onde a gente faz essa assessoria de carreira. Tá? Os alunos podem estudar fora, nos Estados Unidos, é o nosso objetivo maior, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, com foco em graduação, claro, mas também a gente pode começar esse processo até com o Summer Camp, um programa de verão que os Estados Unidos costumam fazer, né, com jovens adultos. A gente faz isso muitas vezes com os pais dos nossos alunos. Faz esse trabalho de assessoria, como fazer uma aplicação, como preencher uma carta, como concorrer a uma bolsa. Tudo isso a gente faz lá no nosso escritório da ABA. Bom, existem aí unidades nos Aflitos, no bairro dos Aflitos, e também em Boa Viagem, no Recife. Vocês têm planejamento de expansão para outros lugares, outras cidades aqui pernambucanas? Ou, por enquanto, não? É uma coisa que a gente tem conversado muito. Como a gente está servindo, funcionando até o 9º ano do ensino fundamental, eu falo da escola. Num curto prazo, a gente pretende sim ir para o ensino médio. E aí, quando a gente fala em ensino médio, muita gente me pergunta, poxa, e como é que funciona o Enem? Vocês preparam o aluno para o Enem? Sim,
também, mas não somente para o Enem. O nosso aluno ele tem a possibilidade de escolher universidades no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também. Unidades mesmo da aba. Agora, vocês pretendem abrir em alguma outra cidade? Sim. Ou estão estudando? Vamos lá. A gente vai fazer um trabalho de expansão para o ensino médio na escola e a partir do momento que a gente amadurece a escola de ponta a ponta, da educação infantil até o ensino médio, pretendemos sim expandir para a zona sul, tá, da cidade, onde a gente já funciona com um curso de inglês. Ali na rua Tenente João Cícero, em Boa Viagem, a gente tem uma unidade que funciona só para a escola de inglês. Mas ali na região a gente pretende sim ampliar a nossa rede de escola regular como escola bilíngue no bairro de Boa Viagem. No caso da franqueada é que vai para o interior do estado, né? Mas não a aba, né? Sim, a Maple Bear está em plena expansão no Brasil e no mundo. Tem aberto novas unidades aqui em Pernambuco, Caruaru, Garanhuns, nos próximos dias também. Então, a rede está investindo muito no Brasil. O que é diferente da aba, né? Para a gente deixar claro, né? Não é a unidade da aba que está indo para o interior do estado. Não é a unidade da aba que está indo para o interior do estado. A Maple Bear é parceira da aba. A aba é uma franqueada da rede. E aí, em 2016, a gente se uniu à rede Maple Bear e começamos aqui a nossa escola. Diretor, o que é a aba Business? A aba Business é um núcleo também da aba que atende empresas, né? A gente tem algumas salas comerciais, auditórios, né? A Fundação Dom Cabral, por exemplo, é nossa parceira, né? Funciona lá também no curso de pós-graduação, de MBA. A gente tem alguns serviços, além de educação, que atende a sociedade recifense de maneira geral. Bom, a gente está falando aqui de uma escola que trabalha o português e que trabalha o inglês. E a pessoa que está do outro lado e percebe a necessidade de falar inglês ou de falar um outro idioma, sabe o quanto é necessário para o mercado de trabalho, para percorrer outras culturas. Com a sua experiência, com a sua vivência dentro do Brasil e com o conhecimento que o senhor tem em outros países, o que é que o senhor pode dizer para aquela pessoa que está ali do outro lado, que ainda não fala inglês, mas ela precisa, né, dessa expertise para se tornar um profissional melhor, para ganhar mais dinheiro, para ter um cargo melhor? Eu diria que não se intimide diante do desafio de aprender uma nova língua. O inglês, ele hoje é exigido no mercado de trabalho, não somente aqui no Brasil. Ele abre portas para que o profissional ele seja aceito, recebido em outros países até. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de trabalhar remotamente, né? Especialmente na área de tecnologia, muitas oportunidades se abrem. E o inglês é essencial para que essa possibilidade se concretize. Portanto, se você realmente pretende se aperfeiçoar, gerar mais oportunidades para você no futuro, ou no mercado de trabalho, ou como eu já falei, em viagens, em questões culturais, o inglês abre portas. O senhor deu aí algumas dicas, né, no bloco anterior sobre como as pessoas podem ser mais fluentes. Então, para que uma pessoa seja fluente e que ela não tenha condições de bancar um curso muito caro, o que é que ela pode fazer em casa? O que é que ela pode fazer no dia a dia dela para ela se tornar uma pessoa abrangente nesse idioma que é tão importante? Claro, é uma dica bem legal que a gente pode dar aqui, leitura. É uma coisa muito importante. Não importa o gênero que você gosta, tá? Pode ser gibi, tem muito material em inglês, pode ser romance, não importa. Falando nisso, a aba tem uma biblioteca aberta ao público. Temos o maior acervo da língua inglesa do Norte e Nordeste. Então, se você quer ter acesso a alguns livros em inglês, nos procure também lá na Avenida Rosa e Silva. Mas, continuando, a gente também sugere que esse interessado escute música, consuma conteúdos, assista filme, mesmo que você não esteja entendendo tudo. Pratique com alguém que também esteja interessado ou que tenha um nível um pouco mais avançado ou um pouco mais baixo. Gere esse tipo de oportunidade para que você tenha o contato com a língua.
sempre que possível. E aí, à medida que isso for acontecendo, a língua vai se desenvolvendo de uma forma natural. Bom, para alcançar esse nível de excelência, os profissionais que trabalham lá precisam alcançar um nível também muito alto. Como é que faz para trabalhar na aba? Para trabalhar na aba, eu falo isso com muito orgulho. A gente teve, por 7 vezes seguidas, o título de Great Place to Work aqui. E o nosso time ele é fantástico, eu sou suspeito para falar, nosso time é muito bom, a gente trabalha com uma qualificação e treinamento e capacitação muito frequente, né? Vem treinadores do mundo inteiro aqui para a gente conversar um pouco, falar sobre planejamento, observar boas práticas que a gente tem observado o mundo afora. Mas para trabalhar na aba você pode procurar o nosso canal no website, né, do Trabalhe Conosco. Você pode deixar o currículo na nossa unidade também, ou em Boa Viagem, ou nos Aflitos. E o nível de exigência nosso é óbvio que o padrão de inglês precisa ser fluente mesmo. O professor ele pode ser, inclusive, formado na própria aba. A gente tem um curso voltado para pessoas que querem ensinar inglês. Então, se tem algum professor de inglês que precisa desenvolver alguma habilidade, nos procure também, que a gente tem turmas específicas para a formação de professores de inglês. Bom, o senhor falou de 2 coisas aí gratuitas, né, e que interessam também a muita gente. A biblioteca, que é aberta, né, de segunda a sexta, final de semana está fechado. Segunda a sexta, horário comercial. Então, qualquer pessoa pode ir lá, se identifica, toma emprestado ou faz essa consulta lá mesmo? Faz o cadastro, né, pode tomar o empréstimo ou pode fazer o uso lá do nosso equipamento, que a biblioteca é belíssima. Bom, e no caso dos alunos, por exemplo, da rede pública, que tem interesse de ganhar uma bolsa de estudos, eles também podem ir de segunda a sexta, eles precisam estar acompanhados, eles têm algum critério específico? Sim, para a rede pública a gente pede que os alunos, os estudantes, a partir do 6º ano, nos procurem, tá certo? E o ideal é que menor de idade vá acompanhado por um responsável, e aí a gente tem alguns formulários lá que precisam ser preenchidos para essa aplicação. Mas é um produto que a gente está lançando agora nesse semestre de 2022, no 2º semestre. Aí vocês vão observar todas as fichas e vão analisar, e tem uma previsão já para início dessas aulas, ano que vem ou esse ano ainda? Início no 1º semestre de 2023. As aulas serão lá na unidade física ou vão ser remotas? A gente está priorizando, porque a gente acredita que a experiência, nesse caso, seja melhor presencialmente, mas tem a possibilidade do estudo online também. Então, tanto na nossa unidade dos Aflitos, como em Boa Viagem, a gente vai estar funcionando com turmas. E o legal, Meire, é que a gente não vai ter uma exclusividade de turmas de bolsistas. A gente vai mesclar com alunos regulares que pagam, né, a mensalidade normalmente, com alunos bolsistas, e a gente vai oferecer o mesmo serviço no mesmo padrão de excelência. Bom, estamos aí no 2º semestre, 2023 com certeza vem com muitas novidades, né? E sempre com esse intercâmbio, com essa parceria com o consulado, com a embaixada que vocês vão manter. Vocês mantêm, na verdade. Sem dúvida, né? é uma relação muito importante para a gente, né? Traz referência. Em 1995, por exemplo, a gente recebeu um certificado da Embaixada Americana em Brasília como Centro de Excelência Educacional. A gente se orgulha muito disso, somos os únicos em Pernambuco a ter essa certificação. Diretor, muito obrigada pela entrevista, viu? Imagina, foi um prazer. Um bom dia para o senhor e assim a gente se despede. O Poder e Negócios volta no próximo domingo às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, até lá.